Boa tarde, tudo bom, gente? Hoje temos uma live super importante com o doutor Fabrício Castro, presidente da OAB Bahia, e vai falar de um tema também muito importante, que é a questão da advocacia nesse período de pandemia, né? Assim, acho que interessa muito aos advogados, aos jovens advogados, aos estudantes de direito, né? E falaremos dos mais variados assuntos que tenham referência com esse tema, tá? Aguardando o doutor Fabrício entrar. Assim que ele entrar, eu convido ele aqui para a gente começar, tá? Boa. Já vi muita gente. Acho que é aqui. Esperando ele entrar, né? Clarinha, estagiária da Justiça Federal, fiz uma live com ela, né, Joana, né? Então, Thalita, Dr. Jefferson, boa tarde a todos e todas, né? Um prazer estar aqui com vocês nesse final de tarde, Fabiane, nesse final de tarde, tá? Para poder fazer essa live aí, eu acho que vai ser bem esclarecedora e vai ser de extrema importância, né? Lucileide, servidora da Justiça Federal, boa tarde, né? Arielle, boa tarde. Doutor Fabrício acabou de entrar. Vamos chamar ele aqui. Oi, Fabrício. Oi, João. Prazer imenso falar contigo aí. Ô, rapaz, Alegria. na verdade, primeiro eu quero lhe agradecer por ter aceito o convite. Para mim é uma honra estar aqui Rapaz, conversando com você. e para mim é um prazer. E assim, Você desabilitou aqui? o Pode que habilitar se quiser, os comentários. Não tem problema não. tá aparecendo aqui para mim? Para mim não tá aparecendo nada. Interessante. Ah, Aí eu voltou não sei. agora. Voltou. Aqui entrou. Tá Ah, bom. Vamos ver aqui. Tá bom. Prazer é meu, amigo. Você é um amigo ô, da rapaz. advocacia. O presidente de feira aí entrando aí, doutor Rafael. Um abração para ele. Tá certo? Sim. Pois é E, isso. Prazer imenso. e na verdade, assim, para mim é uma honra e nada melhor para falar desse tema do que o presidente da OAB. Você que tem desempenhado com tanta desenvoltura, fazendo um belo trabalho aí na frente da presidência da OAB. A OAB Bahia realmente é um sucesso total, graças ao trabalho que você vem desempenhando, né? Na verdade, parabenizar você pelo seu trabalho na frente da OAB Bahia. E saiba que na Justiça Federal de Paulo Afonso, a OAB tem voz. Eu sei disso. Na verdade, primeiro eu sei que eu sempre digo que você, vou chamar de você, que é na Pode sim, informalidade, claro. Sim, é um amigo da advocacia, um juiz muito querido por toda a advocacia Paulo Afonsina. E o trabalho da ordem não é um trabalho, eu disse isso no meu discurso de posse, e sempre que eu posso eu digo, não é um trabalho para ser feito com uma mão só. O trabalho da ordem, para dar certo, é preciso que várias pessoas, vários voluntários se unam em torno desse objetivo comum. E graças a Deus, na Bahia, a gente tem uma política, João, de uhum, quem quer participa. Então, são 36 presidentes de subseção. Em cada sim, subseção dessa, um presidente mais 4 diretores. Somos uhum, 96 conselheiros na ordem. sim, Somos mais de 1.000 membros nas comissões. E isso é que faz a diferença. As pessoas que querem é, trabalhar diariamente vestindo a camisa da ordem, vestindo a camisa da advocacia, e sem qualquer vaidade, sem qualquer intenção de locupletamento pessoal. As pessoas vão fazendo o sim. seu trabalho, e isso é que está fazendo a diferença. E eu acho que realmente Oi, acho que caiu, daqui a pouco volta. está com Ah, alô, o tempo que podia oi, estar com a sua voltou. família,
para poder cuidar da advocacia. João sumiu, não sei se eu... Isso. Alô? Oi, eu tô te vendo. Tô te vendo, tô te ouvindo agora. Você me vê? Oi, oi, me ouve? Alô? Oi, Fabrício? O pessoal consegue me ouvir? Se quem puder. Fabrício, me ouve? O pessoal me ouve? Oi, eu acho que é só. Ô, Fabrício. Oi. Sim, ele caiu, mas ele volta, tá? Ele retorna e esperar um pouquinho aqui. Pronto. Pronto, espero que não caia Oi. mais. Não, tranquilo. Eu não sei até onde eu falei aqui, fiquei falando, mas Então, enfim. você falou dos membros, né? Da quantidade de pessoas que trabalham nas comissões e falou que no finalzinho é que cortou um pouquinho só. Não é Mas, isso, agradecer, a gente tem que enfatizar todo dia é, e agradecer o empenho dessas sim, pessoas. Você vê claro, aí em Paulo Afonso quantos colegas se dedicam sim, diariamente, sem nenhuma vantagem, porque sim, é importante a gente dizer isso. Então, é. agradecer a essas pessoas todas por esse trabalho. Hoje mesmo eu estive com o doutor Socorro numa reunião. Aí mora no meu coração, aí você me matou. Socorro é uma pessoa muito querida, Sim, é uma mãe, né? Eu é, olho para ela e vejo ela uma mãe. A é, forma como ela trata a advocacia, o carinho que ela trata a advocacia a todo. Pessoas às vezes sim. olham para ela de um jeito assim, tem até uma agressividadezinha, aí quando ela pega de jeito, a pessoa aí não aguenta, porque ela é uma mãe, é uma pessoa que eu adoro, assim, tenho É, com ela uma verdadeira paixão. ela é ótima mesmo. Eu gosto muito dela, tenho um carinho muito grande por ela. Foi quem me apresentou a OAB daqui de Paulo Afonso, foi ela logo quando eu cheguei. Fabrício, e como é que anda a advocacia nesse tempo de pandemia? O que é que Momento você... difícil, né, João? É, Momento difícil, porque se você pensar que a gente aqui no Brasil começou a se preocupar com a pandemia em março, sim, e que de março para cá, primeiro as questões ligadas ao judiciário. O judiciário, sim, por mais que os processos eletrônicos tenham alguma movimentação, a gente vê o judiciário fechado, assim, não faz é, audiência. Aí no interior, por exemplo, quem tem processo previdenciário, imagine. Então, é, por isso, por si só, isso já é um problema. Além do que, a advocacia vive os outros problemas, além da questão do funcionamento do judiciário. A sim, economia com problema, a economia com problema bate aonde? Bate no escritório de advocacia, que perde cliente, é, que tem a sua inadimplência aumentada, que está com sim, dificuldade de muitas vezes de entrar no escritório, funcionar no escritório porque está sem funcionário. Aí, ó, doutora Vanessa Lopes, presidente da Comissão Nacional da Jovem Advocacia. Beijão, Vanessinha. Então as dificuldades são muitas, são muitas. são. São as dificuldades de toda a sociedade e mais aquelas inerentes à situação do judiciário que atinge a advocacia. Letícia, que é advogada aqui na região, falou aí que é da Justiça Federal de Paulo Afonso, mas é porque, vou explicar, logo quando começou a pandemia aqui, eu fiz uma reunião com a AB, né? E a gente conseguiu acertar em comum acordo, né? Sempre fazendo questão de parceria e não imposição, fazer as audiências previdenciárias através do WhatsApp. E está dando certo, viu? Principalmente os acordos. Tá tendo muito acordo. E até instrução a gente está conseguindo fazer várias por WhatsApp, claro. Eu sempre coloco à disposição do advogado a possibilidade de redesignar a audiência. Aqueles que quiserem adiantar para não ter que redesignar, a gente realiza. Não é É o uma certo. imposição, né? É o certo, porque você consegue dar uma produtividade fazendo aquelas audiências que são possíveis e, ao mesmo Sim, tempo, preserva.
a possibilidade daquele que está sem condição, daquele que por qualquer motivo não pode fazer, que não faça. É, Eu acho que o caminho é esse aí. é. Porque até me alertaram que hoje ainda tem alguns advogados que não têm um acesso muito fácil à internet, né, à tecnologia, e que às vezes pode dificultar, né, a realização desses atos virtuais, né? Ô, João, tem problema de toda a natureza. Um problema é a Uhum. falta de banda larga Sim, num país como o nosso. Mas não é só isso. Imagine, não. por exemplo, outro dia tivemos um problema em Ilhéus. Foi uma audiência que a defensoria estava tratando e as testemunhas estavam no batalhão. Ou seja, como é que você tem segurança? Imagine, por exemplo, que você tem aquele processo que é a vida da pessoa. E a Sim, pessoa precisa produzir uma prova e não tem a segurança, por exemplo, da incomunicabilidade da testemunha. Como é que a gente sim, pode fazer? Imagine, por exemplo, vamos pensar que determinada empresa legitimamente organiza-se para poder atender a demanda que tem no judiciário. Você já pensou, por sim, exemplo, se essa empresa montar um centro de audiências e os prepostos dela não saírem mais de lá? Ou seja, e as testemunhas que forem convocadas não saírem mais de lá? Você acha que essas pessoas terão a condição, por exemplo, de dar um testemunho tranquilo, sem nenhum tipo de pressão? Não, não é uma obrigação de falar aquilo, não, mas sim, uma coação até. É muito difícil, não é simples. É por isso que a gente defende que as coisas aconteçam conforme você iniciou aí em Paulo Afonso. Você incentiva que aquelas audiências que podem ser realizadas aconteçam. É interesse sim, do advogado que aconteça isso, é interesse da sim, parte que aconteça isso, sim, mas ao mesmo tempo você reconhece a impossibilidade de fazer. Eu acho que fazer assim, na marra, como diz o outro, não é é. possível. Eu sempre busco fazer assim em 4 mãos, né? 4, 6, 8 mãos. E foi com um acordo mesmo com a OAB, que foi o representante da Comissão Previdenciária da OAB, daquele Paulo Afonso, e a Procuradoria Federal. E assim, graças a Deus, vem dando bons resultados. Eu fico imaginando aí as subseções que estão aí com as audiências paradas. Imagine quando retornar para marcar essas audiências todas. Olha, o retorno vai ter que ser gradual. Imagine, Sim, por exemplo, os prazos, João. sim. Imagine, você está tendo uma produtividade, os cartórios funcionando nos processos eletrônicos. Agora Uhum. imagine, de uma hora para outra, você publicar de vez. Não pode publicar de vez. Não Porque pode. a advocacia não vai ter condição de dar conta da demanda de 8 meses em 15 dias. Se o Sim, prazo for de 15 dias. Não, sim. não tem condição. É preciso que seja feita de forma gradual. Eu acho que a gente precisa. Nós não vamos ter o presencial 100% agora. Isso Não. aí é uma ilusão. A gente não está aqui para enganar ninguém. Eu vejo alguns colegas cobrar a volta do funcionamento da justiça e é razoável que façam isso. Mas o funcionamento ele tem que ser e tem que acontecer considerando a realidade. Você não Sim, pode simplesmente dizer assim, olha, eu vou abrir a justiça a partir de hoje para quem quer. Não é assim, tá certo? Então, o funcionamento normal, 100%, nós não teremos agora. Não tem sim. como ter agora. É impossível. É. A gente está tendo um esforço muito grande para preservar vidas e não é de uma hora para outra não vai voltar agora. É possível sim, e é isso que eu vejo muita gente postular, que você faça uma organização para cumpridos todos os requisitos das autoridades de saúde, você faça um atendimento presencial e você Uhum. faça algumas audiências ainda no presencial. O que não pode é o radicalismo. Nem o fechamento Sim. 100%, nem a abertura 100%. Eu É a minha concordo com opinião você. pessoal. Eu concordo com você. Ainda estamos vivendo num período muito delicado da pandemia, né? Na verdade, a gente está no platô ainda, né? Se eu não me engano. A gente está no platô alguns locais a curva está descendente, outros locais do Brasil estão em curva ascendente. Na Bahia parece que está estagnado, caiu um pouco, né, o número de casos, né? Eu não sei lhe dizer.
Eu ontem li uma reunião que li uma reportagem dizendo que aqui no Brasil a curva está diferente da de todo mundo, tá certo? Aqui no Brasil a curva está, digamos assim, mais demorada. Eu não Sim. sei quais características fazem a nossa curva ser diferente. Agora, eu não vejo, João, como a gente resolver isso 100% sem a vacina. Não tem Não como. tem como. É. Vai ficar sendo intermitente, né? Na Europa mesmo voltar a subir agora, parece. Pois é. Estados Unidos, Sim. ele teve um fechamento, aí chegou um determinado momento, resolveu abrir. A reabertura, no momento errado, foi horrível, Sim. entendeu? O, o Fabrício, todo mundo fala que essa pandemia antecipou 5, 10, 15 anos, sei lá, o avanço tecnológico dentro da justiça. Você vê isso com bons olhos para a advocacia? Como é que você enxerga isso aí? Vejo. Eu digo o seguinte, não há uma outra solução para a justiça que não seja a tecnologia. A tecnologia, ela não pode ser utilizada para afastar o advogado e o cidadão do judiciário. Ela não pode. Digamos, por exemplo, que tem vacina, nós estamos numa situação normal, o advogado não pode, por exemplo, deixar de ser atendido por um magistrado ou deixar de ser atendido num cartório porque está disponibilizado um e-mail, por exemplo. Porque está disponibilizado não pode. Então, a tecnologia ela não pode ser utilizada para afastar. Mas eu acho que ela será muito boa. Imagine, por exemplo, você é um magistrado. Você tem um Uhum. cartório, acredito que seja um cartório bem organizado, e hoje tem um e-mail que está disponibilizado. Se o advogado ele precisa, por exemplo, fazer uma diligência, para ele é muito melhor mandar o Sim. e-mail, a diligência vai ser feita no prazo, o cartório vai otimizar o tempo dele, porque vai pegar todos os e-mails de vez, vai fazer tudo numa hora só. O juiz vai estar mais tranquilo, porque naquele caso vai deixar de fazer um atendimento, vai economizar o tempo Uhum. dele, e o advogado não vai também precisar sair do seu escritório. Ou seja, é um ganho. Não Sim. tenho dúvida que é um ganho. Eu acho também que vou entrar num tema que é um tema que você é uma das pessoas que mais conhecem na Bahia. Questão de fechamento de comarca, certo? Sim. E mudanças de competência como ocorre na Justiça Federal. Eu acho que a tecnologia é uma solução. Imagine, por exemplo, João, o que é que impede, se todos os processos forem virtuais, Sim. se você tem uma determinada matéria, por exemplo, execução fiscal. Execução fiscal, o que é que impede que o processo tramite em Paulo Afonso, ou tramite em Teixeira de Freitas, ou tramite em Juazeiro, e ele tenha uma administração cartorária única, centralizada? Não tem problema nenhum. Não tem Você problema pode. nenhum. Não tem problema. A justiça vai poder otimizar os seus recursos, que eu acho que é uma tendência, mais do que uma tendência, é uma necessidade. É preciso que, em Paulo Afonso, vai precisar ter uma estrutura mínima para que vocês possam fazer a audiência. Você não pode Sim. fazer audiência com apoio só do computador, você precisa ter equipe. Mas para Sim. isso, mas para a Uhum. gestão cartorária talvez não precise tantas pessoas. E este é um problema hoje do Estado brasileiro. É um problema da União, é um problema de todos os estados, é um problema de todos os municípios. O Estado da Bahia, por exemplo, hoje, o Poder Judiciário da Bahia, e eu sei que se aplica, ontem eu estava falando com o juiz federal aqui de Salvador, a mesma coisa, Uhum. e se aplica essa Justiça Federal, se um juiz hoje se aposenta ou um servidor se aposenta, não pode contratar outro, É. porque o custo que o judiciário tem com o juiz, ele permanece tendo nos índices dele quando ele está aposentado. O que mais nós temos hoje são magistrados e servidores com abono de permanência. Se todo mundo se Sim. aposentasse, ia ser um problema. Os que já podem se aposentar hoje, porque eles iam se aposentar, nós teríamos menos magistrados, menos servidores e não teríamos a substituição. E Sim. não tem, João, não tem possibilidade de se resolver isso num curto prazo. Não Zero de tem mais. chance de resolver isso no curto prazo. Ao contrário, o efeito do coronavírus é um efeito muito grande. Por quê?
Imagine, por exemplo, que o orçamento do Estado brasileiro todo, da União, do Estado da Bahia e, consequentemente, da Justiça Federal e da Justiça Comum da Bahia, vão ter uma redução aí na faixa de 30%. Ou seja, você já tinha um orçamento que era exíguo. E Sim, agora, com esta redução, vai piorar muito mais. Ou seja, não há a perspectiva de você sinalizar que dizer assim, olha, eu vou preencher. Não vai preencher. Então, a tecnologia é sim uma solução. Você é juiz, é magistrado e poderá, se a gente tiver uma tecnologia bem disponibilizada, se as coisas estiverem acontecendo bem, você poderá ter uma produtividade muito maior. sim, Agora, uma produtividade verdadeira. Quando eu digo claro. produtividade verdadeira, porque muitas vezes eu vejo algumas análises de produtividade que não são verdadeiras. É homologação de acordo, não é nem acordo, é extinção de processo, porque o processo está parado sem ser por culpa da parte. Enfim, Sim, a gente pode ter uma produtividade muito maior. Então, a tecnologia e a produtividade, elas são fundamentais para que a gente tenha, no médio, longo prazo, uma solução para a justiça. Senão, não terá solução. A gente está sim. vivendo um momento... Eu comecei a trabalhar mais ou menos em 1994. Comecei a trabalhar em plena Copa, nunca esqueço disso. Era a Copa do Mundo de 1994. Eu sou doido por futebol e eu não assisti àquela Copa porque eu estava começando a estagiar e já entrei de cabeça. Nós Sim, tínhamos na Bahia uma Justiça Federal de excelência. Eu sim, lembro que a gente tinha em Salvador 8 varas. A gente tinha 8 varas em Salvador. E atendia 100%. Célere, rápida, todo mundo atendia todo mundo. Hoje, nós já não temos a mesma Justiça Federal. É muito simples, a massificação dos conflitos. A é, quantidade de demandas é muito maior. Não tem nem. Não sim, tem. Explodiu. explodiu Explodiu. mesmo. Então, ou a gente tem que ter uma solução estrutural para o tema, ou a gente vai ficar enxugando gelo. Sim, sim. O Fabrício, você tocou um ponto muito importante aí, a questão do impacto financeiro da pandemia nas nossas vidas, né? Vai impactar, como você falou aí, o orçamento da justiça, né? Mas vai impactar também o orçamento familiar das pessoas. Muita gente perdendo emprego. Você já falou antes aí que o escritório está fechado, não consegue mais atender as pessoas. É possível, não sei, que alguns advogados estejam passando por dificuldades financeiras, né? A B tá. O que é que você sente, tá sentindo? Tá ocorrendo isso? Não tá ocorrendo? Essa é uma realidade, João. Eu vou lhe contar uma história. Logo que a pandemia apareceu, aqui na seccional, a gente fez a prorrogação do pagamento das parcelas da anuidade de abril, maio e junho. E logo depois, o Conselho Federal, diante do tamanho do problema, o que é que o Conselho Federal fez? O Conselho Federal, ele deu uma ajuda a todas as seccionais para fazer frente a uma inadimplência grande que está acontecendo e mandou também um recurso para as caixas de assistência. Aqui na Caixa da Bahia, o presidente Luiz Coutinho ficou em dúvida do que fazer. Tinha algumas seccionais oferecendo bolsa, outras seccionais fazendo cesta. E o raciocínio dele foi o seguinte, e ele fez certo, ele me ligou, inclusive, eu troquei essa ideia com ele, eu digo, olha, Fabrício, se eu fizer uma bolsa para aqueles que estão precisando, eu vou atender pouquíssimas pessoas. Na Bahia tem 50 mil Sim, advogados. Eu vou sim, atender 150 pessoas, 200 pessoas, é muito pouco diante da necessidade. Eu vou fazer a cesta básica. Meu amigo, no dia que se lançou a cesta, e houve questão aí de comunicação, da forma de lançar, no dia que se lançou a cesta, eu nunca tomei tanta pancada. Olha, tô falando do tema e ele foi o homem que mandou o dinheiro aí, ó. Zé Augusto Noronha, tesoureiro do Conselho sim, Federal da OAB, um gestor de mão cheia. Vai falar no nosso congresso digital aí, quinta e sexta. Noronha, um grande abraço para você, viu? Você é um cara muito importante para a gente aqui na Bahia. E aí, João, a OAB da Bahia, ela resolveu, a OAB não, a Caixa de Assistência da Bahia dá a cesta básica.
O Sim. primeiro momento foi de crítica. Ah, um absurdo, advogado recebendo cesta básica. Meu amigo, não deu para quem quis. E as mensagens que a Caixa recebeu é de você chorar. Chorar. Eu estou falando sério. São mensagens emocionantes. Ou seja, a crise, João, quem tem, sente. Entendeu? Sim, Mas, enfim, eu sim. acho que o momento é um momento difícil, mas nós vamos superar, não tenho dúvida. Olha, nós Não, estamos com prestígio. Outro grande diretor do Conselho Federal, doutor Ari Raguiante Neto, tem feito um trabalho maravilhoso em várias frentes aí, liderando a OAB junto ao CNJ, liderando a discussão aí relativa às novas regras de fiscalização, liderando a nossa bandeira, todas as bandeiras do Conselho Federal no Congresso. Muito obrigado, Ari. Também vai falar aqui no nosso Congresso na quinta e na sexta. ótimo. A gente vai superar. A gente vai superar, isso eu tenho certeza. Não, o problema até quanto mais demorado chegar a vacina, né? Mais os efeitos vão perdurar no tempo, né? É meio complicado, né? Tomara que chegue logo essa vacina, que as vacinas sejam testadas, né? Pode Vai falar. chegar, com certeza vai chegar. É isso aí, com certeza vai chegar e a gente vai superar isso. A colega está colocando aqui, é isso mesmo. Mais fácil compreender a necessidade do outro quando se presta a se colocar no lugar. É isso aí, a gente precisa ter mais empatia. Empatia com a situação do outro. É uma palavra que eu acho que talvez seja a palavra do ano. Empatia. Sim. A gente tem que se colocar no lugar do outro antes de ficar julgando. É isso aí. Sim, é verdade. Agradeço aí a colega Luci. Ô Fabrício, e, assim, tem muitos alunos que nos seguem e quando viu essa recém-formados... Olha, deixa eu dar um abraço aqui. Bruno Espinheiro, advogado baiano, radicado em Brasília, atualmente um dos maiores criminalistas brasileiros. Um abração, Bruno. Aí. E logo quando foi anunciado essa live, muitas pessoas pediram para perguntar o impacto da pandemia na realização da prova da OAB, né? Tem alguma previsão? Tá tendo. Primeiro, Lúcia, não é Lucia, é Lúcia, entendido. Mas aqui tava Lucia, eu não podia. Enfim, Lúcia, obrigado aí pelo esclarecimento. Olha, o impacto existe, sim, claro. Porque como é que você faz o exame da ordem, João? É um exame complexo de se fazer. Imagine que você tem que fazer um exame em todo o Brasil, ao mesmo tempo, com toda a segurança. O exame da ordem, para ser realizado, ele vai de carro forte. Imagine a complexidade. Sim. Você tem uma aglomeração imensa de pessoas. Muitas vezes, pessoas de outras cidades que vão para outra cidade para poder fazer a prova. Tá certo? Sim. Então, se você fizesse o exame de ordem da forma como ele é presencial, é impossível. Então, o exame de ordem foi adiado já 2 vezes. Tem uma previsão agora, salvo engano, para o dia 4 de outubro. E antes que me perguntem, eu não tenho nenhuma participação no agendamento do exame de ordem. Antes que me perguntem, eu digo, é possível sim que adie de novo. Claro que é possível. Porque nós vivemos no Brasil de uma extensão continental. Às vezes a sua cidade pode estar numa situação melhor, mas a cidade do outro não está. Então a gente vai precisar tirar essa diferença depois. Enfim, talvez fazer exames com uma periodicidade menor, os próximos exames, mas atrapalha muito. Tudo que for presencial está prejudicado. Você pode tentar fazer aquelas coisas que consegue atender os requisitos das autoridades de saúde, o resto não tem condição. Porque você não tem como colocar muitas pessoas dentro de uma sala, isolado, assim, fechado numa sala. Foi em algum lugar, não foi no Brasil não, eu acho que foi no exterior, que abriu aula presencial, e no primeiro dia que teve aula presencial na faculdade, 200 pessoas pegaram Covid, foram infectadas. Então, fica imaginando aí, né, a ordem marca a prova, a gente tem que olhar o outro lado também, né? E se alguém for infectado?
não é só a ordem. Você é professor universitário, estou vendo aqui seus Sim, alunos. Como é que você marca aula em faculdade, aula em escola? Tenho dois filhos. Como é que sim, faz aula em escola agora e as crianças vão conviver com outras crianças e é, podem passar, não é nem pegar só, é passar o vírus sim, para outras pessoas? Isso se sim, tornaria absolutamente incontrolável. Tá certo? é, Nós não podemos fechar os olhos para essa realidade. A realidade é essa, sim, infelizmente. é verdade. Eu penso igual a você. Estamos vivendo uma situação difícil, atípica, né? E nesse momento a gente não pode titubear em relação à questão das normas de segurança sanitária, né? Para não contribuir ainda mais para a curva de crescimento da Covid-19, né? É. Oi, Exatamente. Fabrício, é, nesse momento, você falou aí da questão que a tecnologia não pode, concordo com você, que não pode servir como, como uma forma de se afastar o advogado, né, do judiciário. Agora, em determinadas situações, por exemplo, ela é até bem-vinda, né? O TRF1, por Isso, exemplo, é claro. enorme, né? Ela é bem-vinda. Ela é Uhum, bem-vinda porque o próprio exemplo do e-mail que eu dei de sim, forma negativa é positivo quando ele funciona para que o advogado seja atendido, o judiciário funcione, a virtualização dos processos, a nossa conselheira Lia Franca, um beijão para ela. A virtualização dos processos é fundamental. Se não fosse a uhum, virtualização dos processos, a justiça hoje estaria fechada 100%. sim, Observe, você hoje consegue trabalhar muitas vezes de qualquer lugar. Isso é realmente importante. E uhum, vem mais coisas. Observe, você está em Paulo Afonso. Imagine, por exemplo, que o advogado passou a pandemia. Todo mundo vacinado, sim, passou a pandemia. O advogado de Paulo Afonso, daqui a um ano, Deus queira, vai poder fazer uma sustentação no TRF sem sair de Paulo Afonso. sim, Eu não acho que o TRF vai poder obrigar ele a fazer isso, mas vai ser uma faculdade dele. sim, Ele não faria, em regra geral, até pelo custo, enfim, ele vai poder fazer a sustentação sem sair de Paulo Afonso. Você já pensou nisso? A tecnologia é uma maravilha nesse aspecto. A tecnologia sim, vai aproximar a justiça. A justiça vai ter capacidade de julgar melhor. A justiça, sim, observe até, o magistrado vai ter possibilidade de julgar processos idênticos com mais rapidez, por exemplo. É sim, claro, claro. eu acho que é um caminho esse aí, É. sem volta. Eu fiz uma live, que eu sei que você conhece e gosta muito dele também, com o conselheiro André Godinho. Claro. E, e falamos da atuação do CNJ na época, da questão das diversas resoluções que o CNJ editou em razão da pandemia. Uhum. Qual a sua avaliação sobre a atuação do CNJ com essas resoluções? Foram adequadas, agindo no tempo certo? É, É, hum, eu acho, primeiro, eu faço um exercício aqui com você. uhum. Vamos imaginar como seria enfrentar esse momento sem o CNJ. Ah, seria terrível. Mas você já tinha pensado nisso? Como Não. seria que os tribunais brasileiros trabalhariam se não fosse as limitações impostas pelo CNJ? Primeiro, a gente Não. teria um casuísmo sem precedentes. Sim. Ou seja, cada um ia fazer o que quisesse. Segundo, eu penso, e sem qualquer demérito, sem qualquer, nem demérito, sem qualquer juízo de valor individual, eu penso que as coisas seriam feitas com muito menos diálogo. Então o Sim. CNJ, ele tem, não apenas na pandemia, ele tem uma função fundamental para o judiciário brasileiro, porque o CNJ ele estabelece balizas, ele nos dá segurança. Você diz assim, o CNJ erra. Claro que o CNJ erra. Agora, Sim. o CNJ é um bem que veio para o Poder Judiciário do Brasil. A Justiça do Brasil hoje, ela vai melhorando com base nos trabalhos que o CNJ vem fazendo ao longo dos anos. Eu acompanho, João, o CNJ tem um anuário da Justiça, Uhum.
anualmente ele traz a radiografia do Poder Judiciário. Se você for pegar a radiografia do Poder Judiciário no primeiro ano e no último ano, você vê uma evolução muito grande em alguns setores. Eu vou lhe dar um grande exemplo. O Tribunal de Justiça da Bahia tinha um segundo grau. Hoje tem um primeiro grau muito ruim ainda, mas o segundo grau do Tribunal de Justiça da Bahia era caótico. E hoje nós temos um bom segundo grau no Tribunal de Justiça da Bahia. Julga com rapidez. Sim. Você pode, às vezes, ter outras questões a levantar, mas o Tribunal de Justiça da Bahia, eu não recebo reclamação de rapidez no Tribunal de Justiça da Bahia. Eu não tenho dúvidas que isso decorreu da atuação do CNJ, que vem aqui fazendo auditorias, aqui, inspeções aqui no Tribunal da Bahia, desde sempre. Então, isso tem que acontecer. Eu acho que o CNJ, ele nos permite refletir sobre o judiciário. Justiça Federal, nós precisamos pensar na Justiça Federal. Hoje, eu não sei, estava até na pauta da Câmara a questão do TRF6, ou seja, esquecer a Bahia de novo, ou seja, criar Minas. Mas observe, é razoável você ter um TRF com 14 estados. Não. Do mesmo tamanho de um tribunal que é o Tribunal da Bahia, por exemplo. Mesmo tamanho. Você acha razoável só a Bahia e Minas Gerais juntos? Só a Bahia? É isso mesmo, Cristiano. O primeiro grau é complicadíssimo aqui. Mas o segundo melhorou e foi o trabalho do CNJ. A Justiça Federal, o segundo grau da Justiça Federal, João, eu tinha um processo que era recurso necessário. Sim. Demorou mais de 10 anos lá para julgar. É isso 10 mesmo. anos. Ou seja, é uma questão estrutural. Essa é uma questão estrutural. Eu não posso nem culpar uma pessoa. É que nem eu tive um processo uma vez, é um processo importante para mim. Processo que eu estava dizendo, esse processo eu vou fazer uma diferença aqui. Ó. Grande Ícaro Matos. Grande abraço para você. Grande magistrado. Então, eu tinha um processo que era um processo bastante importante e eu fui despachar com o magistrado, era um processo no interior do estado. Sim. Quando eu fui despachar, estava concluso para a sentença. Quando eu fui despachar, isso tem alguns anos, deve ter uns 10 anos pelo menos. Quando eu fui despachar com ela, ela virou para... Ela é uma excelente magistrada, excelente magistrada. Ela disse, doutor, eu vou colocar aqui para analisar oportunamente. Agora eu peço sua compreensão. Eu digo, claro, doutora. Aí ela completou. Eu tenho aqui 60 mil processos. Eu vou dizer o que para o juiz? O juiz tem 60 mil processos. O meu processo era mais importante do que os dos colegas? Não era. É complicado. Então a gente precisa, é o que Corina está dizendo aqui, precisa melhorar muito. A OAB, tudo que a gente tem tratado ultimamente é o primeiro grau. Primeiro grau, por isso é que a gente foi contrário ao aumento de desembargadores, essa luta antiga. Por isso é que a gente lutou e conseguiu evitar o fechamento das comarcas. Por isso que a gente acha que os investimentos têm que ser voltados para o primeiro grau. E na Justiça Federal também é preciso a gente pensar como fazer a Justiça Federal. Não é razoável que a gente mantenha as coisas do jeito que estão. O TRF1, e isso aí eu falo com propriedade, como você falou, são 14 unidades federativas e só são 27 desembargadores. Leandro Bastos Nunes, procurador da República. Só são 27. Um abraço, Leandro. Só são 21. Pode dizer. 27 desembargadores? 27. Desses 27, você tira 3 que não tem função jurisdicional. Que é o presidente, Bahia, o vice-presidente e o corregedor. Ou seja, são 24 com função jurisdicional. E na Bahia, você pega, nós temos aqui, salvo engano, 61. Um abraço, Leandro, obrigado. A gente tem 61 desembargadores. Ou seja, não é o grande problema. E a justiça tem funcionado. Em compensação, a gente tem um déficit de mais de 200 magistrados. Temos mais ou menos, digamos assim, devemos ter 500 e poucos magistrados. E um déficit de pouco mais de 200 magistrados. Com certeza, um déficit de 30% dos magistrados. Não é pouca coisa, não. Não é pouca coisa, não. Se a gente for pegar 30% da remuneração nossa e tirar todo mês, a gente vai ver a diferença que faz 30%. É verdade.
E aí, não raras vezes, a gente julga o processo e, como você falou, volta 10 anos depois do tribunal. Normalmente são processos previdenciários, e processos previdenciários são pessoas que ou estão doentes ou já são idosas. E quando É isso volta, aí. não, e quando volta, não raras vezes, a pessoa já morreu e quem vai receber o dinheiro são os herdeiros. A pessoa não vai gozar em vida o benefício que foi garantido na justiça. E você vê que não é uma questão humana. Nós temos grandes desembargadores Sim, federais. Eu vou citar um aqui que eu tenho, que foi meu professor, que é o Wilson Alves. sim, O Wilson é um trabalhador, dedicado, uma pessoa muito responsável. Tem com certeza uma grande produtividade, mas não tem jeito. não Você, tem. se chegar lá 7 da manhã, sair 10 da noite todo dia, não vai dar conta, não tem como, é impossível. É, Então a gente tem que pensar, João, estruturalmente. sim, É preciso. E o TRF ele tem uma característica que, como ele é muito grande, são 14 estados, é meio um tribunal sem dono. sim, É meio um tribunal assim que falta, na minha concepção, alguém que abrace o TRF e diz assim, eu vou resolver essa questão aqui, entendeu? é verdade. Sim, concordo com você. Ô Fabrício, fizeram duas perguntas aí que eu vi enquanto a gente falava. Uma é que alguém perguntou aqui se com a pandemia, se você acha que a mediação é uma boa solução para impactar menos a questão do... Porque eu acho que com o efeito da pandemia, o que é que vai acontecer? Vai aumentar muito a demanda no Poder Judiciário, né? Acredito que vai aumentar muito pós-pandemia, porque tem os processos que ficaram parados e tem os processos novos e tem os processos novos próprios da pandemia, né? Que também vai ser um problema. E Claro. aí, e aí eu acho Ó, o grande Marcelinho Juqueira Aires aí, um abração pra você, meu irmão. e aí ele teve aqui Eu em acho Paulo sim, João. Afonso, Marcelo. Teve, esse homem rodou muito, ele rodou. Eu até tava aí no dia que a gente esteve, aquele restaurante que fica na beira do rio, agradabilíssimo, um dos lugares Sim, agradáveis que a gente teve a oportunidade de conhecer, muito legal ali. Mas eu é, acho, João, que não só a mediação, os meios extraordinários de resolução de conflitos vão crescer. Eu não tenho né? dúvida que vão crescer. E é bom que cresçam. É bom que Sim, cresçam porque melhora o judiciário. Eu acho que o objetivo principal é a pacificação mesmo, né? E eu acho que a mediação pode ajudar. Acho que a gente tem uma cultura no Brasil muito litigiosa e acho que é possível, inclusive para a advocacia. Muitas vezes o advogado que ainda não está mais dentro da mediação, ele pensa que é uma perda de mercado de trabalho, mas não é o contrário. Mediação é um mercado de trabalho para o advogado. sim. Quero agradecer as palavras de Ícaro aí, né? Que foi Eu não juiz vi. estadual. Ele falou aí. Pegou o juiz federal aqui da Paulo Afonso, foi juiz estadual por 5 anos, ele foi juiz estadual Foi, aqui em eu Paulo Afonso. já encontrei Ícaro aí, a família da esposa dele é daí, ele está sempre aí. É. Eu acho que ele se considera filho de Paulo Afonso hoje, está sempre aí. Eu acho que ele recebeu o título de cidadão Paulo Afonsino. Não tenho. Se não recebeu ainda, vocês têm que resolver isso, que merece. Verdade. E outra pergunta que fizeram Fabrício, é, se existe alguma possibilidade, em razão dos efeitos econômicos da pandemia, de se baixar o preço. Aí, ó, ele recebeu, sim, Paulo Afonsino. Ele já recebeu. É, existe alguma possibilidade de redução do valor da anuidade no próximo ano? Aí, esse tema será tratado no conselho, no momento oportuno, até o final do ano. Uhum, Mas eu tenho que tratar as coisas com muita transparência e deixar. Deixa eu ver se eu acendo aqui, João, porque está começando a uhum. ficar escuro. Sim, sim. E com muita transparência, porque a gente não pode criar expectativas na classe. Observe o Sim, seguinte: a anuidade da OAB ela tem uma finalidade. A finalidade da OAB sim. é bancar subseções. Nós temos 36 subseções.
Tem uma subseção aí em Paulo Afonso, por exemplo. Sim. Nós temos quase 400 funcionários. Nós temos uma prerrogativa. Você conheceu, tratando aquele processo, nós temos uma procuradoria absolutamente profissional, com advogados remunerados. Nós temos uma comissão de exame de ordem, por exemplo, que precisa dar conta a aproximadamente 3, 4 mil pedidos por ano de novos advogados. Nós temos uma comissão de sociedade que tem que dar conta de pedidos diários de novas inscrições e alterações, sem contar os eventos, sem contar a escola da advocacia. A escola da advocacia matriculou do ano passado para cá, final do ano passado para cá, no OAB Digital, mais de 120 mil alunos em cursos da escola. É óbvio, o mesmo aluno pode estar em mais de um curso, mas foram 120 mil matrículas em cursos da escola. Nós estamos implantando o OAB Digital. Qualquer colega nosso vai se comunicar para o OAB digitalmente, sem qualquer curso. Então, isso só se faz com uma coisa, que é dinheiro. O dinheiro da OAB é para isso. Então, não é possível você abrir mão da anuidade. Não tem possível. Não mude não, Crisinha, porque a anuidade da Bahia talvez a menor é uma das menores do Brasil, se não for a menor, tá certo? Então, o caminho nós não temos opções, porque a ordem não pode deixar de funcionar. E a gente funciona com esse recurso. O recurso da ordem, as pessoas pensam que é muito dinheiro, não é muito dinheiro, é pouco dinheiro. A ordem tem um orçamento final, João, aproximadamente 2,5 milhões por mês. No final, dá mais ou menos isso. Quando você pensa em 36 subseções, aproximadamente 400 funcionários, uma escola, é uma conta apertada, tá certo? É uma conta apertada. Então, infelizmente, isso não é possível. Mas, enfim. Ô, Sobreira, obrigado. Um grande abraço para você, um dos grandes advogados da Bahia. Eu falei de um assunto e acabei emendando com a mediação, mas você acha que a pandemia vai gerar uma sobrecarga de processo no Poder Judiciário? Uma sobrecarga maior ainda? Acho que... Eu não sei se vai chegar a ser uma sobrecarga. Eu não sei se vai chegar a ser uma sobrecarga, mas acho que vai aumentar bastante o número de litígios. Não sei exatamente ainda em que área, mas acho, por exemplo, locação. Vai ter muita discussão de locação, contratos, qualquer tipo de contrato. Muitos contratos estão em discussão nesse momento. Então, eu acho que vai ter sim um aumento do litígio no judiciário. Isso aí também eu acho que vai ter sim. Acho que, como eu estava dizendo, vai ter... Rafael Campos, um abração, meu amigo. Aí, ó. O juiz que não teve, talvez, soluções criativas para poder tentar fazer as audiências ou alguma coisa desse tipo, e sempre conversa com a B, vai ser problema, porque vai juntar as audiências que ele deveria estar realizando já desde março, com as audiências que estão para ser marcadas com os novos processos. Vai ter aí um estoque de processos desse período, né? Vai ter os novos processos que estão entrando, e os processos típicos da Covid, né? Aqui na Justiça Federal, por exemplo, agora pipocou processo referente ao auxílio emergencial. Pessoas que não conseguiram. Eu posso estar enganado. Eu acho que a Justiça Comum... Obrigado, Silvestre, pela informação aí. Eu acho que a Justiça Comum vai ter uma quantidade maior de processos. A Justiça do Trabalho é a Justiça Comum do que a própria Justiça Federal. Eu não acho que a Justiça Federal já é grande. Pode ter um aumento? Pode. Mas não acho que vai ser um aumento exponencial na Justiça Federal. Mas a Justiça Comum e principalmente a Justiça do Trabalho, eu não tenho dúvida. A Justiça do Trabalho acontecerá. Primeiro porque o número de demissões vai diminuir, vai aumentar.
Sim, Segundo, porque essa legislação própria para a Covid, muitas empresas não observaram, muitas normas são questionáveis. Eu acho que a Justiça do sim, Trabalho vai dar uma né. pipocada aí de processo, vamos chamar assim. A Justiça do Trabalho vai ser, assim, vai ser até bom até para a própria Justiça do Trabalho, porque com a reforma trabalhista eles diminuíram muito Grande como é Luiz que se... Cláudio, um abração para você. Opa, Diga, um João, desculpa. abraço. Com a reforma trabalhista, a Justiça do Trabalho perdeu muito volume de processo, né? E Muito, aí, muito. eu acho que vai acabar se compensando agora com esses novos processos da Eu Covid, né? acredito, eu acredito que vai chegar num equilíbrio. É porque, pelo menos até a última informação que eu tive é que, inclusive, a Justiça do Trabalho estava pensando em fechar vagas do trabalho no interior da Bahia. Falando, é isso aí. Eu já tá falando nisso. Um abraço para Requião aí, diretor da subseção de Camaçari. A Formosa do Rio Preto, o colega Kleber. Kleber, a gente aqui, junto com o presidente da subseção de Barreiras, doutor Alessandro, e com o conselheiro Daniel, a gente conseguiu que o tribunal fizesse um saneamento. Foi aí para Formosa do Rio Preto, uma comarca difícil, uma comarca que passa por um grande problema. Foi Sim, designado um saneamento lá para Formosa. Isso vai melhorar. Não vai resolver, mas vai melhorar muito. E a questão de juiz titular é aquilo que eu digo. Não vai agora um juiz titular, porque nós temos quase 200 vagas não providas. É preciso esperar concurso. E, enfim, sim. vamos aguardar para ver. E concurso nesse período agora é complicado, não? Eu acho que... O TJ tem até um em andamento com 50 magistrados. Eu não sei se ele vai ter recurso para contratar, mas ele já tem Sim, um concurso que já está bem adiantado. né? Oi. Caiu aqui, é telefone, aí a gente aí dá É. o. Sim. Mas enfim. Ô, Fabrício. Então, já estamos chegando aos 8 minutos finais. Na verdade, eu queria lhe agradecer por ter aceitado o convite. Espero que tenha gostado aí da live. E deixar esse tempo final aí para você fazer suas considerações que você quiser fazer sobre o tema ou alguma coisa que você quer falar. Primeiro, mandar um abraço para o nosso presidente Risque do Espírito Santo, que apareceu agora, um grande presidente. João, e lhe agradecer. Primeiro, agradecer o convite. Segundo, lhe agradecer a parceria. Você é um magistrado parceiro da advocacia, reconhecidamente parceiro da advocacia. Quando Socorro me liga, ela já disse: ó, doutor João está com a gente. Então é uma alegria ter. Eu acho que é natural. A gente tem que ter empatia pela posição do outro, respeitar a posição do Sim, outro. Mas é muito bom quando a gente vê um magistrado tão bem, como eu diria, tão bem implantado no seio de uma sociedade, no seio da advocacia. Luiz Viana conta uma história. Quando ele era presidente, ele foi a Miguel Calmon, e no dia que ele foi lá, Marilda, que hoje é minha secretária-geral, levou ele na despedida de uma magistrada. sim, E na despedida dessa magistrada, a sociedade chora. As pessoas choravam porque ela estava indo embora, de tão querida que ela foi naquela comarca. É bonito de ver isso. E você tem isso sim. aí, Paulo. A nossa VP aí, grande VP, Ana Patrícia Dantas Leão, um beijo para ela. E você, João, Opa, tem Ana isso. Patrícia. Você é um cara que a advocacia, que a sociedade de Paulo Afonso gosta, respeita, porque você vai além do seu trabalho. É muito fácil você encostar numa carteira, responder os seus processos. Você vai mais do que isso. Você se preocupa com as questões da sua sociedade. Isso é muito Sim, importante, João. Isso é muito sim, importante. sim, Então eu sim. queria lhe agradecer o convite e dizer que eu não poderia negar um convite de uma Opa, pessoa obrigado. tão amiga da advocacia. Tá certo? E breve, Sim. doutora Socorro está intimada, vai chamar a mim, vai chamar a nossa vice-presidente. Nós vamos voltar a Paulo Afonso, Volte. fazer mais um evento aí em Paulo Afonso e vamos depois confraternizar naquele restaurante à beira do Rio São Francisco lá. Tá Eu bom? esqueci o nome do restaurante. Mas você fez recente um evento online aqui com o Paulo Afonso, não foi? Fiz. Paulo Afonso, eu tô sempre Paulo Afonso, é só me chamar. Eu fiz um evento
com o Rodrigo, com o Socorro, com o Rodrigo. Luiz. Eu tô sempre aí, gosto muito daí de Paulo Afonso. Tá certo? Ótimo. Quem bebe Grande água do abraço, Rio São viu? Francisco se apaixona. É isso aí. Tá certo? Um abração. Abraço, Sucesso pra Fabrício. você. Valeu, Valeu. tchau. Abraço, tchau.